Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, Oi, boa noite. Sim? Bom, Eu tô bem, a senhora como tá? tudo jóia. Deixa eu ver que tem mais gente chegando aqui. Acho que eu vou esperar mais uns 5 minutinhos para ver se chega mais gente. Pessoal, a semana que vem é a semana de provas de vocês. E como nós havíamos combinado que eu ia contar os exercícios de vocês como notas da avaliação, né? Tem alguns exercícios que eu preciso que vocês me entreguem até hoje. E outros eu vou deixar até a semana de prova, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para eu mostrar para vocês qual eu vou deixar para outra semana e qual que eu preciso agora, porque eu preciso colocar no sistema as notas de avaliação de sala de aula. Lembra que eu sempre falo, olha, esse exercício é exercício de sala e esse exercício vocês me entregam depois, né? Que seria a lição de casa, né? Que seriam as provas de vocês. Então, como a gente está fazendo tudo em casa, né? Então ficou tudo como lição de casa. Mas tem alguns que eu preciso que vocês me entreguem o quanto antes, porque eu preciso colocar no sistema a nota de vocês de participação em sala, tá? E aí, aqueles que eu vou pontuar como avaliação, aí eu vou deixar para entregar a semana que vem, para vocês terem uma semaninha a mais aí, tá bom? Então, eu coloquei, todos vocês viram que eu coloquei os links lá no grupo de desenho do WhatsApp? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui a apostila? Caderninho na mão para anotar, hein? Vamos lá. Aqui era a teoria. Aí ele explicou o que era cada assunto. Tá vendo aqui que tem esse avançando na prática? O avançando na prática é a avaliação de vocês. Então, nós temos aí, são 4 unidades, são 8 avançando na prática que vocês precisam me entregar, né? Então, ó, esse primeiro aqui, o que ele fala? Esse daqui a maioria já me entregou, inclusive, né? Ele queria saber as atribuições do desenhista, né? Então, esse daqui era para mostrar as atribuições do desenhista. Nós comentamos também na aula passada sobre o faça valer a pena, as perguntas que nós tínhamos aí. Na unidade 1.2, ele falou um pouquinho sobre as normas técnicas, né, que existe todo um padrão de configuração das normas, né? Falou o que era esboço, o que era desenho croquis, desenho preliminar e desenho definitivo. Apresentou algumas normas técnicas que são utilizadas em desenho, as mais comuns. E aí, esse aqui é o segundo desenho que vai contar como prova para vocês, tá? Segundo trabalho que vocês têm que me entregar semana que vem. Esse daqui, ele fala das normas técnicas, ele pede aí para vocês relatarem aí algumas normas, apresentar algumas normas, né? Então, ele fala aí pelo menos 3 normas referentes a desenhos, né? Então, esse daí também é uma parte mais dissertativa.
Aí tem o Faça Valer a Pena. A unidade 1.3, ele apresenta aí quais são os instrumentos de desenho, né? E aí ele vem falando do papel, né? Do tipo de divisão que tem o papel, para a gente saber do A0 até o A8, A9 que nós temos aí, né? O que é lápis, os tipos de grafite que são usados, a diferença de lápis e lapiseira, borracha, régua. É a apresentação dos materiais técnicos de desenho, né? A apresentação dos quadros, dos transferidores, compassos. Esse desenho aqui é um desenho que seria feito em sala de aula, esse faça você mesmo. Esse eu preciso que vocês me entreguem até dia 30, né? Seria o de hoje, né? Que é a data limite seria hoje. Espera aí que tem alguém pedindo para acessar aqui. Então, esse daqui seria um dos desenhos que vocês deveriam ter me entregue até hoje. Então, nós temos aí esse desenho que é para ser entregue até hoje, né? Que é o que tinha aí de data limite de hoje. Aí, continuando aqui, tem outro avançando na prática. Esse avançando na prática eu vou deixar para vocês me entregarem até a semana que vem, que é o desenho da estrela. Mas nós tínhamos 2 estrelas para desenhar, lembra? Uma de 5 pontas e uma de 6 pontas. Essa de 6 fica para a semana que vem. Essas 2 atividades aqui, a estrela de 5 pontas e esse outro desenho do labirinto, são atividades que eram para ter sido feitas no que seria a sala de aula, então deveria ter sido entregue até hoje. Então, sempre assim, o que é avançando na prática, eu vou deixar para vocês entregarem até a semana que vem. Agora, os outros exercícios, vocês vão entregar até... A data seria até hoje, né? Aí, nós comentamos na semana passada sobre as questões do Faça Valer a Pena. Na unidade 1.4, ele apresenta as condições de margem, legenda e caligrafia técnica, né? Todos os desenhos de vocês têm que ser entregues com margem, todos os desenhos de vocês têm que ser entregues... peraí. Todos os desenhos de vocês têm que ser entregues com margem, todos os desenhos têm que ter legenda e todos os desenhos têm que estar escritos em caligrafia técnica. Professora. Oi. O poema também precisa ter legenda? Não, o poema pode ser só em caligrafia técnica. Mas eu preciso saber seu nome. Como que você vai pôr seu nome lá? Você vai ter que pôr uma legenda para pôr seu nome. Tá bom. Mas, ou então, escreve o seu nome com caligrafia técnica. Né? Se você fez ele no caderno, escreve o seu nome com caligrafia técnica. Tá bom. Tá? Obrigado. Então, aqui, ele vem já dando essa sequência. Daqui por diante, tudo tem que estar nesse padrão. Então, deixa eu ver se... O que ele pede aqui? Aqui ele apresenta o desenho, aí ele fala que existe um outro padrão de divisão de folhas, que é o padrão B, mas aqui no Brasil nós usamos o padrão A, que é esse daqui. Aí ele fala das normas, da maneira como se faz para saber qual é a medida, né? Então, ele vai dividindo por raiz de 2, né? O valor. Então, o maior valor aqui, eu divido por raiz de 2. Aí, eu tenho o menor valor. Eu repito o menor aqui, ó, 841, 841. Pego esse maior valor, divido por raiz de 2. E aí, eu tenho, né, ó, igual tá aqui, ó. No formato, ó, você vai pegar o formato A5, que está aqui, ó, o formato A5. Vou pegar o 148 que está aqui, né? E vou repetir ele. E aí eu pego o 210, que é o maior valor, divido por raiz de 2. Né?
Então, eu vou ter aí o valor de 148. Aí, eu vou pegar o 210 de novo e vou dividir por 2. E aí, eu tenho 105. Então, o meu valor passa a ser 148 por 105. É o valor que vai vir aqui. 148 por 105. Tá? E assim é como faz para você saber qual é o próximo número de papel, né? Então, geralmente é dividir pela metade, né? Então, um lado permanece e o outro fica com raiz de 2. E assim, ó, ele vai fazendo até, né, acabar. A 7, a 8. Quantas vezes você precisar dividir, você faz essa regra. Pega o maior valor, divide por raiz de 2, depois pega ele e divide por 2. Aí você tem o valor do próximo número de papel. Aqui ele traz a condição, né, da margem, né, a margem esquerda com 25, a margem superior e as outras duas também com 7 milímetros, tá? É o padrão que a gente usa para fazer margem. Para poder, esse lado esquerdo aqui, que é mais largo, se precisar encadernar o desenho, você tem aonde colocar o furo do papel para não furar o desenho, né? Não perder a informação do desenho. Aqui ele tem a norma que fala da legenda, né? Ele fala aí todos os itens que precisa ter na legenda e como que ela fica, né? Percebe que ela não fica totalmente colada do lado esquerdo, mas ela tem aí, ela quase que preenche a folha toda. No modo retrato, no modo paisagem, ela fica mais distante, ela fica próxima do meio da página, tá? Então, o tamanho da legenda vai ser o mesmo para as duas condições de papel. Você não vai aumentar porque você fez o papel ficar em paisagem. Ele vai se manter do mesmo tamanho, tá? Então, isso tudo, ele está, esse padrão é o padrão que tem nessa NBR. Então, se você pegar a NBR para consultar, ele vai te falar certinho qual que é o padrão. Eu postei o vídeo para vocês, esse vídeo está salvo lá no canal das aulas de desenho técnico, se vocês tiverem dúvida, tem como consultar, né? E aí ele traz aí, né, todas as informações que precisam ter no desenho. Existe uma norma de caligrafia técnica. Uma coisa que eu percebi que vocês erraram quando vocês me mandaram os desenhos. Por incrível que pareça, a letra A, todo mundo põe a letra A maiúscula. A letra A, ela tem que ser minúscula. Olha aqui, ó. Olha como ela é pequenininha. Ela só é esse A grandão no início da frase. No meio da frase, ele tem que ser esse A, que parece o A que tem aqui mesmo na digitação. Ele é uma bolinha com um arco por cima dele. Vocês estão errando, porque vocês estão misturando letra maiúscula com letra minúscula, e isso não é permitido em caligrafia técnica, tá? Ele tem que ter um padrão. Letra maiúscula no início da frase, como ele é aqui, por exemplo, e letra minúscula ao longo da palavra. Então, prestem atenção. O desenho das letrinhas está aqui, ó. Professora, eu postei para vocês. Oi. Desculpa interromper. Eu poderia fazer aquela letra A como se fosse letra de mão, sabe? Não. Tem que ser desse jeito mesmo. Tem que ser desse jeito. Você tem que fazer o risquinho começar em cima da bolinha e contornar para o lado, como se fazendo um rabinho para o lado. Né? Ele tem que ser desse jeito. Não pode ser só a bolinha igual a gente faz na letra de mão. Porque ele não é um padrão. Né? Tudo que tem norma é padrão. Tem que ser obedecido desta forma. Por que eu não posso fazer como se fosse letra de mão? Porque você confunde com a letra O. Então, você não pode gerar margem para confusão. Então, por isso ele é desenhado dessa forma. Né? Mas não tem nenhum outro formato de A, é só esse tipo de A que vai? Só esse tipo de A. Ah, tá. Tá? Então,
Quando a gente fala em norma, norma é regra, é obrigação. Eu não posso fazer como eu quero. Eu tenho que fazer como ela determina. Porque eu preciso ser entendido em qualquer lugar que eu vá. Você consegue ler a letra de todos os seus colegas de sala de aula? Não. Não, né? Por quê? Porque quando a gente desenvolve a nossa letra, a nossa letra padrão aí, que é a letra que a gente costuma escrever, cada um tem uma maneira de escrever, de desenhar a letra, né? E às vezes a letra fica que nem letra de médico. A minha letra, por exemplo, são poucas as pessoas que entendem, né? Mas quando você está trabalhando com desenho, torna-se obrigatório que você seja entendido por qualquer pessoa. E de que maneira que você faz isso? Usando caligrafia técnica. A letra precisa ser desenhada dessa forma. Então, quanto mais vocês treinarem, né? Eu passei aquele poema pequenininho. Se vocês pegarem pequenos parágrafos, sempre, né? Tem o hábito aí de pegar um parágrafo e escrever só aquele parágrafo com caligrafia técnica. Aos poucos, vocês vão se habituando. Eu conheço muitos engenheiros que deixaram para trás a letra cursiva, né, que é a letra de mão que a gente fala, e só usam letra técnica. Porque é mais fácil de você ser entendido. Então, quando você torna essa caligrafia um hábito, quando você vê, a sua letra já está padronizada desse jeito. Né? E aí você usa ela para tudo. Não estou obrigando ninguém a fazer isso, né? Mas é uma sugestão para vocês treinarem, para que quando vocês precisarem usar isso em desenho, vocês sejam entendidos. Ou vocês, em algum momento, você está numa reunião e você precisa fazer um esboço e você precisa que as pessoas entendam o que você vai escrever naquele esboço. Ele tem que ir com a letra técnica. Porque esse esboço vai precisar ser apresentado. E se você usar uma letra que não é muito legível, muito adequada, as pessoas não vão entender. Né? Falo isso de experiência própria. A minha letra é a visão do caos. A minha letra cursiva não se entende. Né? Parece receita médica. Então, quando a gente precisa levar adiante a informação escrita, a letra técnica é a melhor opção que nós temos, tá? O que mais que nós temos aqui? Aqui ele ensina como fazer, quando precisar fazer dobra de página, como faz, existe uma norma para isso também. Então, quando você compra as folhas já com margem, a lateral delas já vem até a marcação de onde a gente deve fazer as dobras, tá? O que mais que nós temos aí? Sem medo de errar. Aí ele mostra um exemplo da legenda. Outro, avançando na prática. Esse aqui vai ficar para a semana que vem também, tá? Todos os avançando na prática para a semana que vem. Qual que é esse aqui? Esse aqui é o desenho, né? Então, olha lá, com margem, com legenda e o desenho centralizado na página. Tá? Ele é para vocês fazerem esse desenho aqui, né? E com todas as informações que precisam. Professora, esse desenho tem que ser exatamente igual ao que está na imagem? Sim. Professora, mas ele mostra tamanho, tudo? Ele fala aqui em cima, quer ver? E para poder centralizar lá, né? Tem que saber que tamanho que é ele. Ai! Meu mouse não está funcionando direito. Margem. Vamos lá. Escala de 1 para 1. Olha lá, descrição da situação problema. Desenvolva um projeto, vamos aumentar aqui. Desenvolva um projeto em A4, com margem e legenda. Não se esqueça do uso da caligrafia técnica. Como trabalha numa folha A4, então não deverá haver dobrador.
Descrição. Faça um quadrado centralizado na folha. Divida-o em 4 partes iguais. Cada um dos quadrados desenvolva as linhas paralelas equidistantes, tem a mesma distância, todas as linhas, na vertical, inclinada para a esquerda, na horizontal e inclinada para a direita. Como você é o projetista responsável pela medida do quadrado e pela distância das linhas, você não pode... a distância das linhas, que pode não ser a mesma para um quadrado e do outro. Né? Então, o que ele traz aqui? Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar o desenho. Olha, aqui eu tenho a mesma distância que aqui. Ó. Ele manteve a distância. Mas ele fala que, como você é o projetista, talvez você não queira manter a distância. Esse quadrado que está aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, embaixo, ele não tem a mesma distância do quadrado que está em cima à direita. Mas o quadrado que está... Os 3 quadrados aqui, os 2 de cima e o de baixo da direita, eles mantêm a mesma distância, porque a gente percebe que as linhas se coincidem. Então, a distância é a mesma. Porém, esse quadrado de baixo não está com a mesma distância. E ele deixou livre para que vocês determinem qual é o tamanho do quadrado e qual é a distância, desde que elas sejam equidistantes em cada quadrado. Então, equidistantes é a mesma distância entre uma linha e outra. Tá? Quando você desenha fica mais fácil de você desenhar os outros, sobrando só esse aqui, diferente dos outros. Né? Mas fica a critério de vocês determinar quais são as distâncias que vocês vão usar aqui. Ele deixou livre para vocês escolherem essa distância. Professora. Oi. Eu tive bastante dúvida na hora de fazer a legenda. Que é melhor fazer a legenda como está aí nessa foto aí? Coloca tipo a Anhanguera, o nome do projeto, visto, o nome do aluno, o RA, a data. Tem mais umas coisinhas ali que eu não estou enxergando. Deixa eu ver o que mais tem. Pode fazer o padrão que está aqui, não tem problema. Né? Elas são bem parecidas, as legendas. É o nome, o RA, a data, a escala e... Tem mais alguma coisa aqui que não dá para ver direito. Mas você pode usar esse padrão, sim. Né? Nós deixamos aí, na própria apresentação, eu coloquei mais de um padrão. No vídeo, ele também mostra o padrão. E tem a norma. Né? Você pode... O certo é que a gente use o padrão que está na norma. Mas o exemplo que ele deu no livro é diferente, tanto que você vê que ele vem ele preenche a parte de baixo todinha. E o padrão da norma não é esse. Tá? Da norma é um pouco menor, né? Acho que É um pouco era menor, exatamente. 175 milímetros, eu acho. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a norma aqui. Eu não sei se eu tô com a norma de desenho, de margem. Deixa eu ver o número dela ali. $13.142. Deixa eu ver se eu tenho uma dessa aqui. Não, justo essa eu não tenho. Mas vamos procurar ela aqui. Vamos ver como é que ela tá. Aqui. NBR 13.142. Professora, tem algum problema se eu usasse, tipo, a legenda completando a folha inteira?
Porque tem um exemplo no livro que fala que dá 178 a legenda, que dá a mesma distância das pontas da folha. Não tem problema, pode usar. Tá É bom. assim, Porque senão eu teria que refazer todos os desenhos. agora, quando a gente está falando na aula de desenho, como o livro está te dando essa diretriz, eu vou deixar que sim. Mas quando você precisa fazer um trabalho baseado na norma, você vai ter que seguir a numeração que está na norma. Tá bom. Essa norma é norma de... Essa norma não é a norma de... Cadê a norma? Aplicação de dobramento, apresentação da folha... Dobramento, caligrafia técnica, legenda, 10.068. Peguei a norma errada. 10.068. Aqui. Onde que ele fala da legenda? Layout, as margens. Aqui. Vamos ver o que a norma fala para a gente com relação a legenda. Deixa eu trocar a apresentação aqui. Vocês estão vendo a norma? Sim. Olha lá, folha de desenho, layout e dimensões. Então, ela vem mostrando aqui, ó, quais são as condições, os formatos. Olha lá como é que fica a legenda, tá vendo? Ela vai ficar sempre em um canto inferior direito e existe uma distância, né? Aí, o que ele fala aqui, ó, quando ele começa a falar realmente da legenda? Vamos ver o que ele traz aqui de informação da legenda. A posição da legenda deve estar dentro do quadro para o desenho de tal forma que ele contenha a identificação do desenho, número do registro, título, origem, deve estar situado no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas horizontalmente como verticalmente. A direção da leitura da legenda deve corresponder à do desenho. Por conveniência, o número do registro do desenho deve estar repetido em um lugar de destaque, conforme necessidade do usuário. Então, aqui ele fala dos padrões de tamanho, referência, a marcação. Deixa eu diminuir aqui, que não dá muito para ver nada. O tamanho das margens para cada tamanho de folha, de acordo com uma norma específica. As marcações de corte.
Fala métrica, olha lá. A legenda sempre do lado direito, embaixo. Então, ela não deu as dimensões. Essa norma, ela não determinou as dimensões. Ela fala que tem que ficar embaixo do lado direito. Tá? Então, ó, tá vendo? Ó? Tem vários modelos aqui, ó. Esse daqui, ele até fala de modelos de legenda, ó. Que a gente usa aqui na universidade Vocês para conseguem fazer ouvir? nas disciplinas de desenho. Então, eu vou mostrar aqui no AutoCAD. Sim, eu consigo. Pode ser Sim. usado em qualquer software de desenho e também pode ser usado para desenho manual, tá? Eu vou mostrar aqui as dimensões principais aqui para desenho manual. Então, a gente vai colocar aqui, depois de fazer as margens, então, aqui, né? Então, eu tenho as margens aqui na lateral esquerda 25, na lateral direita 7 milímetros e na margem inferior também 7, né? Então, todas as margens que não são a lateral esquerda são 7 milímetros. E a partir disso aqui, então, eu vou criar a legenda aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim, ó, vou fazer os campos aqui embaixo. E a legenda normalmente aqui para trabalhos acadêmicos, assim, ela com 30 milímetros de altura ela já serve. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, já vou fazer as 3 linhas de 30 milímetros. Então, aqui, ó, vou botar 3 linhas, cada linha com 10 milímetros de altura. Então, vai ficar cada uma delas aqui, ó, com 10 milímetros. Isso já vai servir para a gente fazer algumas coisas, tá? Os campos mais importantes que a gente vai utilizar são esses campos que vão ficar aqui do ladinho, ó, que são o campo do código, da escala, do diedro e da data. Eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui o primeiro campo aqui embaixo, eu vou fazer divisões de 40 milímetros aqui, ó. Então eu vou pegar uma linha, vou pegar uma linha aqui e vou trazer ela 40 milímetros para cá, ó. Trazer ela 40 milímetros. Então ficou assim, ó, esse primeiro campo com 40 milímetros. Eu vou até estender ela para cima aqui, ó, para ela ficar na mesma linha, tá? Então aqui, ó, eu dividi dois campos aqui e depois eu vou fazer mais 40 milímetros para cá, ó. Então vai ficar duas linhas ali, ó, vai ficar 4 campos aqui, ó. 4 campos, 40 e 40 milímetros por 10 de altura, tá? Essa segunda linha aqui, ó, eu vou deixar ela mais acima ainda aqui, ó, vou prolongar ela mais um pouquinho. Então, vou prolongar ela até lá em cima, ó. Então, já fiz mais um campo ali, tá? E aqui do lado, ó, eu vou separar mais um campo só aqui, ó. Pode ser aqui nas duas de baixo ou pode ser nas duas de cima. Eu vou separar mais um campo aqui com 25 milímetros. E esse aqui eu vou deixar ele um pouquinho maior, quer ver, ó? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer nas duas de baixo. Então, eu vou colocar aqui com 25 milímetros. Opa, acho que não mudou aqui. Vou fazer ele aqui, então, com 25 milímetros. Aqui, ó. E eu vou trocar ele, eu vou deixar ele aqui em cima. E vou deixar ele maior aqui, ó. Esse aqui é o campo que eu vou colocar uma etiqueta maior da instituição ali, tá? Então, essa divisão aqui, ó, vou botar 25 milímetros a cota ali. Essa divisão aqui, ela é bem, digamos assim, aleatória. A gente poderia colocar aqui, em vez de 40, colocar 50, colocar 30, enfim, conforme o tamanho que a gente quer escrever cada coisa aqui. Para esse modelinho aqui, ó, a gente sugere o seguinte. Por exemplo, o que a gente vai colocar aqui dentro, o texto que a gente vai colocar aqui dentro, né? Esse espaçamento aqui, então, ele tem 10 milímetros. Como esse espaçamento tem 10 milímetros, a gente tem que dividir esse espaçamento aqui para que todo o campo fique bem preenchido. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma linha aqui. Eu vou fazer as linhas de pautas, né? Quando é desenho manual, principalmente, assim, a gente tem que fazer desenho de
desenho de pauta. Essas linhas de pauta, elas são assim, ó. Então eu vou fazer, por exemplo, vou fazer uma linhazinha aqui, fazer uma linha aqui com 10, vou fazer uma linha aqui a 1 milímetro de distância, tá? Então essa linha aqui, ela tá a 1 milímetro de distância da parte superior. E mais uma linha a 2 milímetros de distância aqui, ó. Então vou fazer uma linha a 2 milímetros aqui. Vou fazer essa 1, né? E vou fazer uma outra aqui que ficou a 2 milímetros, ó. Então essa linhazinha aqui ficou a 2 milímetros aqui. Dentro desse campo aqui, ó, é onde eu vou escrever o título que a gente vai colocar aqui então nessa parte do desenho. Então eu vou colocar, aqui eu vou escrever com texto, tá? Mas a gente poderia escrever manualmente aqui também. Então eu vou escrever aqui, ó, dentro dessa caixinha aqui, eu vou cuidar aqui para que a altura total desse texto ele fique igual a 2 milímetros. Deixa eu mudar aqui. Então vai ficar 2 milímetros, ó, esse texto. Deve ficar. Então eu vou escrever aqui o campo aqui embaixo, código. Tá? Ele está grande demais aqui, ó, então eu vou ter que mudar o tamanho. Vou ter que mudar o tamanho aqui para 2 milímetros. Ó, 2 milímetros. Aí ele ficou bem certinho aqui, ó, ficou bem embaixo aqui, até em cima, bem em cima dessas linhas. Quando a gente faz o desenho manual, o desenho manual ele tem que ficar dentro dessas duas linhas aqui, e essas duas linhas a gente vai apagar depois. Aqui até tem que ser em letra maiúscula, ó. Nessa parte menor aqui, eu vou fazer tudo em letra maiúscula, acabei esquecendo aqui, código. Aí eu vou ter que ajustar aqui, para ele ficar dentro do campo aqui, ó. Então, tem que ficar ali código, tá? O acento ele vai para fora dos 2 milímetros. Aí essas duas linhas aqui, ó, essas duas linhas eu vou apagar. Antes de apagar essas linhas, eu vou fazer o espaçamento para a próxima linha de pauta, tá? Então, a próxima linha de pauta, eu vou deixar 1 milímetro de distância aqui. Então, eu vou deixar aqui mais 1 milímetro de distância. Então, eu vou colocar a dimensão aqui para a gente ver. Né? Mais 1 milímetro aqui, então. Aqui ficou 0,9. Para 1 milímetro. Sua agência usa WordPress para construir sites. Isto é como cortar um frango com serrote. 0,94 ali, tá, mas é 1 milímetro, né? 1 milímetro de distância aqui. E... que ele pegou embaixo aqui. Tá, agora deu 1 milímetro certinho. E o próximo campo aqui, ó, eu vou prolongar essa linha mais para cá. E o próximo campo aqui embaixo, eu vou deixar ele com 5 milímetros de distância. Então, 7, vou fazer uns 5 milímetros aqui, ó. 5 milímetros. Tá? O que vai acontecer com isso? Ó, 5 milímetros aqui. E vai sobrar exatamente aqui embaixo mais 1 milímetro. Vai sobrar mais 1 milímetro aqui embaixo, ó. Então, assim a gente distribui bem a linha de desenho, tá? Então, ó, vai ficar 1 milímetro para a primeira, deixa 2 para o texto, deixa mais 1 milímetro aqui, 5 milímetros de texto e mais 1 milímetro aqui embaixo. Aí aqui, ó, eu vou tirar esse textinho para cá e eu vou colocar aqui então o código, tá? Então ele vai ficar 5. Vou colocar aqui o código. Então vou fazer de novo um texto aqui, ó. Esse texto aqui, vou colocar aqui mais ou menos aqui assim. Vou escrever aqui então, esse texto seria Mac, vou botar aqui, Mac 161, exercício 1, por exemplo, né? Seria um código aqui desse desenho. No caso, quando a gente for fazer desenho por computador, a legenda para desenho por computador, a altura do texto aqui a gente pode até diminuir, tá? Não precisa ser 5 milímetros, pode ser 13,5, como tá essa daqui, ó. Essa daqui tá com 13,5 de altura, ela fica bem bom a altura. Mas no caso do desenho manual, a gente bota 5 e daí ajusta aqui, ó, o tamanho do campo, ajusta a posição aqui para que ele fique dentro do campo ali, ó. Então vai ficar desta forma, tá?
Nas demais linhas, a gente vai fazer a mesma coisa. Nos demais campos, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, tá? Para fazer outros campos. Então, sempre cuidando aqui, ó. 1 milímetro de distância, 2 de altura, 1 de distância, 5 e mais 1. Então, eu vou copiar para as outras aqui, ó. Então, por exemplo, vou copiar esse cara aqui, copiar nesse outro campo aqui, ó. Nesse campo aqui, nesse aqui e nesse aqui. Claro que eu não vou ter todos o código aqui, né? Nesse campo daqui, ó, eu vou ter, por exemplo, eu posso colocar aqui a escala. E aqui eu vou ter que ajustar por causa do acento, né? Antes tinha acento, agora não tem mais. Então aqui vai ficar a escala. E aqui dentro eu vou trocar, então eu vou colocar a escala aqui do desenho. Então eu posso colocar aqui 1 por 1 ou 1 por 2, enfim, a escala que eu usar para fazer o desenho. E a escala. Aqui eu vou colocar, por exemplo, a data, né? Vou colocar aqui a data. Então hoje, deixa eu trocar aqui, se eu conseguir alterar, vamos ver. Então a data aqui vai hoje dia 24/10/2017. Então coloquei a data aqui e nesse campo aqui eu vou colocar o diedro. Vou colocar o diedro. E aqui eu vou tirar, eu vou colocar só o desenho do diedro, tá? Eu vou copiar aqui de outro formato que eu tenho para não demorar demais para copiar o formato. Para não demorar demais aqui para copiar a data, o diedro, tá? Então só copiei ele aqui, ó. Então aqui está o desenho do diedro, ele vai ficar aqui dentro. Está ali, o desenho do diedro. Aqui em cima, ó, eu vou copiar de novo toda a informação aqui, ó. Vou copiar toda ela aqui. Vou copiar de novo aqui e aqui eu vou colocar o nome da disciplina. Pode ser que o nome da disciplina, né? Disciplina. E aqui eu vou colocar possivelmente o nome da disciplina que vocês estão trabalhando aí é desenho técnico, né? Desenho técnico. Então, vou deixar ela aqui, posso ajustar ela um pouquinho mais para frente aqui, para ocupar melhor o campo, né? Tem aqui disciplina desenho técnico. A gente usa aqui ainda para esses outros campos aqui, ó, vou copiar de novo, esse daqui, para este campo, para este e para este, né? Então, para esse campo aqui, esse primeiro campo, que vai ficar aqui do ladinho, ó, a gente usa dessa forma aqui, ó, a gente usa nesse campo aqui o título do projeto, tá? E aqui vocês vão colocar o nome do desenho, né? Eu posso colocar aqui, sei lá, cubo regulagem. Cubo regulagem. Por exemplo, né? O nome do desenho aqui. Ou vistas ortográficas, enfim, o que vocês estiverem trabalhando. E aqui, eu vou trocar aqui então, para... Aqui seria o nome do professor e o nome do aluno, né? O desenhista. Então aqui, claro, vocês vão colocar o nome do professor de vocês aí, né? Vocês vão colocar o nome do professor aqui. E aqui vocês podem colocar então o nome de vocês. Então, coloca aqui o seu nome. E aí a gente tem um modelinho da legenda quase pronto, tá? Então esse daqui, essas linhas, elas vão servir só para regular, para a gente conseguir saber então aonde colocar para ficar tudo mais ou menos no mesmo alinhamento, tá? Agora a gente tem que tirar essas linhas, as linhas não vão ficar no desenho, né? Elas vão ficar fora aqui, ó. Então vão ficar fora. Eu vou tirando todas essas linhas aqui, então. Para ficar, então, com o desenho, só a legenda limpa aqui, né? Só a legenda limpa, sem nada, tá?
Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. E aí vai ficar assim. A gente vai ficar com essa forma de legenda, tá? Esse campo maior aqui, a gente pode utilizar ele, por exemplo, para ver qual que é a instituição que vocês estão trabalhando aí, a universidade, enfim, pode ter alguma coisa, algum logotipo, né? Então a gente pode usar esse campo maior aqui para colocar o logotipo da universidade ou o nome, né? Então por aqui eu vou botar EJM e vou colocar, posso até colocar maior esse texto aqui, tá? Posso até colocar maior aqui, então se estou trabalhando aí na universidade, deve ter um logotipo da universidade, aí vocês podem usar, tá? Não tem problema. Aqui ficou meio grande. Tá aqui com 8, vamos ver. 8 ficou, não, ficou com 10 ainda. 8, aqui, agora sim. Eu posso centralizar aqui, né? E aí vai ficar assim a legenda, ó. Tá? Então é um modelinho de legenda que pode ser usado por qualquer tipo de desenho, pode ser desenho por computador, desenho manual, enfim, como vocês acharem melhor. O tamanho das letras aqui também dá para ajustar, se vocês acharem que ficou muito grande, né? Pode regular aqui, regula para 13,5 em vez de 5 e vai ficar interessante também. Certo então, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu! Ô, professora. Professora? Quem falou? Pode falar. Eu. Então, vendo assim no vídeo, parece que é tranquilo fazer essas legendas. Ficou mais simples. Você viu que na norma, a gente abriu a norma para ver, ela não fala em nenhum valor, nenhum tamanho. Ela diz que tem que ter embaixo do lado direito. Mas ela não fala quais são os tamanhos. Então, pode adotar esse padrão que ele usou no vídeo? Pode adotar esse padrão. Eu vou até salvar o vídeo lá para ficar mais fácil para vocês acharem. Se vocês precisarem, vocês... Ih, cadê o desenho do menino? Que isso. Para vocês salvarem lá depois. Se vocês precisarem, ele está salvo lá no canal que a gente tem lá para postar as aulas, tá? Então, eu acabei de salvar ele lá. Se vocês precisarem, vocês conseguem acessar por lá. Mesmo assim, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também, para já deixar aí a informação do vídeo de imagem para vocês. Olá, professora. Boa noite. Oi. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é William. Oi, William. Professora, deixa eu te falar. O meu acesso foi liberado ontem. Ai, chora. É bom, né? Jesus. Eu vi no portal já que já tem algumas coisas para entregar. Tem. Para hoje, né? Então, né? Eu até iniciei, mas eu não vou conseguir terminar hoje, que eu vi que tem bastante atividade para fazer. Pois é, nós já fechamos a unidade 2, né? Você está no grupo que a gente tem do WhatsApp? Não tô não, professor. Não tô em nenhum então, grupo. Peraí, deixa eu pegar o link dele para você acessar, que aí a gente vai passando as informações para você por ali, tá? Você consegue pegar aqui no chat do canal aqui, do canal não, cadê? Consigo, deixa eu ver aqui. Aí, cadê? Aqui, ó. Ou então, se você conseguir pegar um print da tela aqui, ó. Ixi, não tá na equipe? Você consegue escanear ele aqui?
Peraí, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Ainda tenho chance? Tem chance. Que bom, peraí, deixa. WhatsApp Web. Grupo. Ah, não tá escaneando. Não pegou? Não pegou. E o link aqui embaixo? O link que você colocou no... Eu coloquei no Teams. Ó, o Teams está falando aqui, ó. O chat nas reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe. E você não é membro da equipe? Provavelmente. Ah, pronto, tem uma pessoa que é clandestina. Clandestino. Se eu autorizei, você é membro da equipe? Já pensou? Como que eu faço isso? É, William Para vai. escanear, vai nas câmeras, na câmera do celular, que é melhor. Olha, eu tô no grupo aqui, professora, só para facilitar, eu tô no grupo Engenharia Anguera-Pirituba. Se algum dos alunos aí estiverem nesse grupo, se puder encaminhar o link lá. Espera aí, deixa eu ver aqui se tem alguém que consegue puxar Eu tô, eu acho. Eu acho, nesse grupo aí. Da Anguera. Tá? Você consegue, então, mandar para ele o link? Consigo. O que eu tô Tá aqui lá no grupo do WhatsApp, tá lá. Eu postei ele de novo. é Engenharia Anguera-Pirituba. Isso aí. É esse daí que você tá? Isso. Esse eu não tenho. Você tem um monte de engenharia aqui, mas esse eu não tenho. Tá cheio aqui também. Professor, acabei de mandar no grupo lá o link. Acabei de postar o link lá. Então, cadê? Deixa eu Mandei voltar lá o aqui link, pra ó. apostila. Tô entrando aí no grupo. Muito obrigado, meu querido. Qual é o seu nome? Peter. Valeu, Peter. Falou. Depois você paga a cerveja. Aí Olha. sim, hein? Queria. Ué. Me Como que é colocou seu no grupo, tem nome? que pagar cerveja, né? Você é o William. William, é o seguinte, eu montei esses grupos com as matérias para ficar mais fácil. Tá bom? O que eu estou fazendo? Eu montei um canal no YouTube, aonde nesse canal eu postei todas as aulas que nós gravamos. Então você consegue, pelo canal, você consegue assistir todas as aulas passadas. Tá? Legal. Então, deixa eu achar o link aqui, ó. Vai ficar famosa, hein, professora? Vocês, por favor, me deem likes. Dá like, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho. Exato, ative o sininho e tudo mais. Então, ó, eu postei aqui de novo para você pegar, tá? Aqui tem o link das aulas gravadas. Eu postei hoje também um outro negócio que é o resumo do PowerPoint que eu tinha. Aqui. Essas foram as primeiras aulas que eu fiz no PowerPoint para apresentar. Então, tem aí também se você precisar, tá? Então, já consigo te socorrer dessa forma. Agora, o que Seu canal tem aula demais aqui, professora? Tem aula demais. Meu Deus do céu, gente. É o seguinte, cada unidade de desenho técnico tem 4 aulas. Só que nós acabamos fazendo 2 aulas por noite. Por quê? Tem muita teoria. E aí, eu fui pedindo as atividades para vocês. O que eu estava explicando para todo mundo aí, né? Que toda vez que a gente chega no final de uma unidade, tem algumas atividades que deveriam ser feitas em sala de aula e outras que deveriam ser feitas de lição de casa para vocês entregarem na próxima aula. O que eu pedi que seria para ser feito em sala de aula, a data limite de entrega era hoje. Né? E tudo que estiver
escrito avançando na prática são as provas de vocês. As provas de desenho técnico, eu vou considerar esses avançando na prática. O que for de avançando na prática, eu vou deixar para vocês me entregarem até a semana que vem. Tá? Como você está caindo de paraquedas aqui, quem mais está caindo de paraquedas aí essa semana na sala de aula? Acho que só eu, hein, professora? Só você? Tô enrolado, hein? Tá enrolado, né? Depois você pega a gravação das aulas, que eu tô passando tudo que ficou aí pendente para vocês me entregarem, tá? Tá bom. E a partir da aula que vai começar depois da semana de provas, aí a gente vai fazer o quê? Fazer a rotina de entregar toda semana para não ficar atrasado, não ficar acumulado. Tá bom? Tá. Deixa Então, eu te vamos perguntar, lá. professora. Oi? Já vai ter prova quando? Semana do dia 5. Dia 5? Semana que vem. Semana que vem, então, né? É. Ixi, Aí a outra semana tem feriado, tem semana de palestras. O que vai ter de prova, professora? É só teórico? De desenho? É. Não, eu não vou. A minha avaliação de vocês são essas atividades que está escrito avançando na prática. Ah, legal, Que legal. vocês têm que me entregar. Tá. Se vocês não me entregarem isso até o final da semana que vem, vocês ficam sem nota. Tá. São 8, né, professora, dessa? Ou é... São 8 avançando na prática. 8? Tá? Então, ó, essa vez, tão e somente. Tudo que vocês estão me devendo até o final da semana que vem. Nas próximas aulas, vocês vão me entregar, assim, a gente dá a aula, na outra semana vocês têm que me entregar. Que aí eu já vou jogando a nota no sistema e vocês já sabem quanto vocês têm de ponto lá. Legal. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. A unidade 2. Nós entramos em geometria descritiva, onde nós começamos a falar dos planos e dos sólidos, né? Então, nós falamos dos ângulos, dos diedros, né? Explicamos a diferença do primeiro e do terceiro diedro, né? Os conceitos de reta, de ângulo, de vértice. Aí ele começou já a falar do primeiro e do terceiro diedro. Nós trabalhamos no primeiro diedro, para variar os Estados Unidos, que gosta de ser diferente, ele trabalha no terceiro diedro. A representação do diedro aqui, como é que se representa o diedro, né? Aqui, essa atividade do volante que está aqui, ó, foi uma atividade que eu pedi para vocês fazerem como atividade de sala de aula. Esse sem medo de errar aqui, que era para desenhar um volante. Aqui tem um avançando na prática, tá vendo? Esse aqui vai contar como nota de B1. Era para desenhar uma caixa. Só que eu quero o quê? Essa caixa no primeiro diedro. Que nós utilizamos é o primeiro diedro, que é o padrão da ABNT. Tá? Então, mais ou menos, vai ficar assim o desenho. A planta, a elevação e a lateral. Sempre assim, planta, elevação, lateral. Mas eu desenho esse? É para desenhar esse desenho aqui, ó. É esse? Ele tem as medidas aqui, ó. Tá vendo? Certo. Você vai pegar esse desenho com essas medidas e vai fazer esse desenho representado no primeiro diedro. Ele vai ficar assim. Entendi. Só que aí eu quero o quê? O tamanho, né? Você vai me mostrar que você fez ele no tamanho correto. O que mais que tem aqui embaixo? Vamos lá. Primeiro diedro. Aqui era uma atividade para fazer em sala de aula, que era para desenhar uma caixa. É o mesmo desenho. Tá? Só que as dimensões da caixa de fósforo são diferentes. A sua caixa de fósforo pode ser diferente da minha. Então, vocês precisam mostrar, né, qual é a representação da sua caixa e que tamanho que ela tem. Aí, nós passamos para a parte das tangentes, né, retas, círculos e tangentes. Nessa parte de retas, círculos e tangentes, ele veio mostrando como... Deixa eu diminuir aqui esse zoom, tá? Ele mostrou como fazer
nós fizemos alguns vídeos para mostrar como que fazia esses desenhos de tangente. Então, esses vídeos também estão lá no canal para vocês verem. Né? Então, tem todo o conceito de como fazer essa interseção para garantir que seja tangencial. Tem alguns exercícios aí que foram pedidos para vocês fazerem. E o avançando, esse daqui, ó, esse sem medo de errar que está aqui, que é para desenhar o painel do carro, é um exercício que era para vocês fazerem para entregar hoje. Mas vai ficar para a semana que vem, né? Então, esse daqui vocês precisam me entregar. E o avançando na prática, ele pede para desenhar esse desenho aqui, ó. Esse daqui vai ser a avaliação de vocês dessa unidade. No final ali, ó, na unidade 2.3, ele fala das linhas, né? Ele mostra o que são linhas tracejadas, linhas contínuas, linha, traço e ponto. Que foi a última aula que nós fizemos, então ali ele mostra, né? O que são arestas, o que são vértices. Ele dá aí o conceito de todas as linhas, quando a linha é grossa, quando a linha é fina. Esse padrão é um padrão estabelecido pela ABNT, tá? Então, a gente é obrigado a seguir esse padrão. Né? Aqui ele mostra a questão da interseção, né? Eu não posso finalizar sem encostar no desenho, ele sempre tem que estar no início e no final encostado no desenho, a minha linha. Aqui no fundo, essas linhas, elas têm que estar perfeitamente unidas, é que está bem ruinzinha a linha, está bem clarinha, quase que não dá para ver a interseção. Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó. Elas têm que estar perpendiculares, tá vendo? As 3 linhas de união ali, elas têm que ser perpendiculares entre elas. Do mesmo jeito que elas são aqui, elas têm que ser lá atrás. Não pode passar e não pode faltar. Isso é um detalhe importante. Aqui, a maneira de unir, quando eu tenho 2 desenhos simétricos, né? Então, a maneira que é correta da união, eu não posso passar o traço de um lado para o outro, ele tem que ficar seccionado aqui. Linhas de simetria, linhas de centro, né? Essa linha aqui, que é a linha traço e ponto. Então, como que ela é representada? Ó, linha tracejada é uma linha invisível, é um furo que eu não vejo. Essa linha, ela não ultrapassa os limites do desenho. A linha traço e ponto, que é essa central, ela ultrapassa para dizer o que para mim? Existe uma simetria, ou é uma linha de centro, para mostrar para mim que é o centro do quê? O centro da circunferência. E ela mostra para mim que ela é igual para a direita e para a esquerda, e ela é igual para cima e para baixo. Por isso eu tenho a simetria para os 2 lados também. As prioridades das linhas, então, tudo aquilo que está mais para frente no desenho, que está mais visível, é desenhado com linhas mais grossas. Aquilo que está mais para trás, mais para baixo, é desenhado com linhas mais finas. A gente mexe nisso com a questão do grafite, o grafite mais grosso, o grafite mais fino. A maneira de representar cotas, né? Então, você tem aí 3 formas de representar as cotas. Aí, esse desenho aqui, nós pedimos para vocês fazerem também, esse vamos praticar, né? Era para vocês desenharem aqui a linha tracejada, né? Então, ele apresentou um desenho. Nós fizemos esse em sala de aula, na verdade. Né? Ele mostra aqui o desenho, né? Sem as linhas tracejadas, e depois ele apresenta o desenho com a linha tracejada. O que foi pedido para fazer esse sem medo de errar, que era para vocês desenharem a bateria. Esse aqui é para vocês entregarem. É para fazer o desenho da bateria e trazer uma inovação para essa bateria, conforme está solicitado aqui, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim o desenho de vocês, porém, o desenho de vocês vai ter que ter alguma coisa nova aí nessa bateria. Avançando na prática, é o que vai valer como nota de B1. O que ele pede para fazer nesse desenho? Esse desenho com furo. Como que ele vai ficar na representação final? Assim.
Então, só que o que vocês têm que mostrar para mim? As cotas, né? Aonde estão os tamanhos, de acordo com o que foi pedido lá em cima. Mas é um desenho semelhante a esse que você... Ai, droga! Deixa eu diminuir aqui o zoom, senão não vai enxergar nada. É um desenho parecido com esse aqui, que vocês vão apresentar para mim. Esse faça você mesmo também era para colocar somente as linhas tracejadas. Nós fizemos em sala de aula, vocês podem ver no vídeo que nós gravamos aí. As figuras planas e os sólidos geométricos é a última unidade que nós vimos. Lá, ele apresenta as figuras planas, fala dos polígonos, fala o que é as questões da simetria, né? Fala da relação dos triângulos, né? Dos polígonos regulares, como que se dá a relação desse polígono. Então, existe uma fórmula para você calcular os ângulos internos deles. Aí ele vem falando como que se forma o plano, né? A partir do plano, como você forma o sólido geométrico, né? A repetição deles, a simetria, até que você chega no ponto de fazer os prismas e os sólidos geométricos. Te traz aí o conceito de arestas e de vértices. Depois ele vem para os sólidos de revolução. Ele traz também os conceitos dos sólidos de revolução. Tudo isso foi da última aula, né? Ele te dá o exemplo do que é o sólido truncado, que é a hora que você corta parte do seu sólido, da sua peça, e ela não é como se ela estivesse incompleta, né? E aí ele pede para fazer... esse aqui, ó. Esse faça você mesmo, nós pedimos para vocês fazerem. Não, é o sem medo de errar. Não, esse não. Esse não é para fazer. É esse daqui, ó. Esse daqui que nós pedimos para vocês fazerem. E depois o avançando na prática, né? Que era para fazer essa peça aqui. Como que vocês vão desenhar essa peça? Ela vai ficar com olha lá, ele tem as medidas aqui que ele te dá, e o desenho que vocês precisam apresentar é um desenho como esse daqui, ó. Ele vai ficar dessa forma, tá? É esse desenho que vocês vão ter que apresentar. Professora, também precisa colocar cotas nesse desenho? Sim. Sim, porque nós já vimos a questão da cota lá em cima. Lembra? Ó, quer ver? Então, tudo que a gente já viu de conceito, ele é obrigatório que seja repetido. Quer ver aonde ele mostra como você vai colocar a cota? Aqui. Tá. A cota você pode representar dessas 3 formas. Ou você representa ela, né? Aqui, alinhada com o eixo, com o centro, quando ele é circular, né? Você pode representar ela mostrando a face com essa setinha. E quando é uma figura reta, você põe o limite da onde você vai medir e a seta nas 2 pontas. Puxa uma linha de chamada e põe o valor dela aqui em cima. O valor dela sempre é nessa parte horizontal que está aqui no desenho. Tá certo? E aí, acho que nós fechamos todas as atividades que foram pedidas para vocês. Aí já é a unidade 3 que nós não vimos ainda. Essa unidade 3 só vai começar depois da semana de provas. Beleza? Vou deixar vocês entregarem tudo isso a semana que vem. Mas não tem mais data depois disso, tá? Vocês têm até sexta-feira que vem para me entregar tudo que está pendente aí. Combinado? Eita, professor, é entregar tudo isso e passar de semestre, né? Não, por enquanto é passar de bimestre. Aí depois começa outro bimestre. Isso é tudo pro bimestre. Esse é bimestre.
Meu, que bimestre é Para esse? não atrasar, igual vocês ficaram bobeando aí, deixaram tudo para a última semana, agora nós vamos fazer diferente. Toda semana vai ter desenho de sala de aula e desenho de avançando na prática para vocês entregarem até a outra semana. Assim vocês não ficam com esse monte de coisa acumulado para fazer. Esse é o Seja Bem-vindo? Seja bem-vindo. Professor, vai ser sexta-feira, dia 9, para entregar tudo? É a última data. Não consigo adiar mais porque eu preciso fechar as notas de vocês. Entendi. Então vocês ficam sem nota no sistema. Bom. Ok. Tá bom? E aí, vocês... Como que eu vou justificar depois que vocês fizeram as coisas depois da B1? Coronavírus. Coronavírus. Coronavírus, tem muita gente de isolamento social que está cheio de tempo para fazer. Tá bom, professora. Eu vou pegar aqui as matérias aqui e vou ver o que eu consigo, até onde eu consigo avançar. Beleza. Nós vamos nos falando. Tá, muito obrigado. Bom, tem algumas coisas que são teóricas, é mais fácil. Aí tem outras que realmente, aí já começa a parte de desenho mesmo. Mas assiste as aulas que estão gravadas na plataforma, lá no canal do YouTube, que você vai entender tudo que a gente fez. Tá, qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp e perguntar. Tá. Essa unidade 1 aqui é só teórica, professora? Só. E tem, acho que mais uma lá no meio, quando ele começa a falar de ângulo, vértice, reta, é só a teoria também. Tá bom. Tá bom? Tudo bem, tranquilo. É mais tranquilo. Agora que a gente vai começar a desenhar. Faz parte. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Tchau para vocês. Ótima noite, boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite.